Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Estamos aqui para mais um giro da semana, a sua aula de atualidades semanal. Hoje conversaremos sobre fatos noticiados entre os dias 29 de março e 4 de abril de 2026. Não é uma simples apresentação dos fatos da semana. É mais do que isso. É uma abordagem que mostra como este fato pode aparecer em questão de prova. Bora lá? Primeiro fato da aula, talvez seja o com mais ênfase pela imprensa. Projeto Artemis 2. NASA lança à Lua histórica missão tripulada de sobrevoo. Bom, acho que não é segredo para ninguém, alguns desconfiam, mas é um fato aceito pela comunidade científica, tá? Que o homem já pisou no solo da Lua. Isso através das missões Apollo. A primeira missão que pousou na Lua, o primeiro toque do homem, o primeiro contato do homem com a Lua, foi por meio da missão Apollo 11 e o último, a Apollo 17. Beleza? E sempre surgiu esse desejo de voltar à Lua. Temos então o projeto Artemis. No projeto Artemis 1, ocorreram testes da cápsula, do foguete, para entender o seu funcionamento. E agora, um elemento considerável de avanço, o projeto Artemis 2. Né? O que é essa missão Artemis 2? Ela conta com astronautas. Então, grava aí. Primeiro, o que é a missão Artemis? Primeiro ponto que pode cair em prova. Artemis é uma missão, é um projeto que visa levar novamente o homem à Lua, ok? Aí vamos pensar no Artemis 2. Artemis 2 é uma missão que conta com astronautas a bordo, esse meu destaque. E cuidado, não haverá um pouso. Eles não descerão no solo lunar. Farão um giro ali, farão um sobrevoo, inclusive na parte oculta da Lua, e retornarão ao planeta Terra. Para que lá em 2028 ou 2029 ocorra a missão Artemis 3. Essa sim, com previsão de pouso no solo lunar. Tudo bem? Márcio, mas a banca vai falar sobre o quê? Acho que a banca vem e diz, olha, uma missão que levou o homem à Lua. Ela pode até citar isso. E perguntar o nome da missão, então Artemis 2, o nome do projeto como um todo, projeto aí Artemis. Outra possibilidade, brincar com características. Alternativa A. Depois de tantos anos o homem volta a pisar a Lua. Mentira! Nesse caso não. É apenas um giro ali, um sobrevoo, que inclui o lado oculto. São 4 astronautas, inclusive uma mulher, um elemento simbólico. Marca aí, a banca pode perguntar. Você tem uma mulher entre os tripulantes. Tranquilos? De boa? Não tem segredo. O mais óbvio seria a banca questionar o nome da missão. Segundo elemento, esse sim cairá em prova. Pode ser em uma questão objetiva ou até mesmo em uma redação. Sabe aquele estilo de contraposição? Você é a favor ou contra? Márcio, mas qual é o tema? Uma lei foi sancionada pelo presidente da República. E o que diz essa lei? Ela amplia, que o Márcio está corrigindo, a licença paternidade. Essa lei foi sancionada. Quando
um indivíduo tem filho, ele se torna pai, hoje ele tem direito a uma licença de 5 dias. Então, esses dias que o pai fica em casa não são descontados, ele recebe essa remuneração normalmente. E havia um apelo, um desejo por parte da sociedade de extensão da licença paternidade. Há um entendimento que nessa fase inicial é importante o contato do pai com a criança, e mais do que isso, é um momento em que sua contribuição com os cuidados iniciais são essenciais para a família. Tudo bem? Você desonera um pouco a sobrecarga sobre a mãe. Então, são várias as justificativas. E após a aprovação no Congresso, a lei foi sancionada. Então, primeira possibilidade de questão. A banca questionará: ei, o que aconteceu? Qual é a mudança naquilo que se refere à licença paternidade? Ela foi ampliada. Agora, uma questão de características pode perguntar ao candidato: isso passa a valer a partir de quando? Qual o prazo? Qual a extensão? Então agora a licença paternidade, ela atingirá 20 dias. 20 dias. Mas não é de uma vez. Não é para agora, 2026. Haverá aí uma transição. Será feita por etapas. Em 2027, contemplará 10 dias. Em 2028, 15 dias. E a finalização dessa transição lá em 2029. Aí sim, com a licença de 20 dias. Anote o número de dias. Já vi banca perguntar sobre prazo em atualidades também. Então passará de 5 para 20 dias, mas de forma gradual, em etapas. Saímos agora dessa temática mais brasileira, de uma temática menos polêmica, né, que é a questão da NASA, a questão da licença paternidade, para uma medida bem polêmica. Israel, que é um país localizado no Oriente Médio, aprovou uma lei que coloca, insere aí a pena de morte. Pena de morte para palestinos condenados por ataques letais, por ataques considerados terroristas. Vamos quebrar por partes a manchete, senão o candidato pode entender de forma equivocada, tá? Então o primeiro elemento é o seguinte: qual país do Oriente Médio aprovou uma lei que prevê até mesmo a pena de morte para palestinos? Israel. Lembre-se da rivalidade Israel-Palestina. Segundo ponto. É para qualquer palestino, Márcio? Não. É para um palestino condenado por ataque letal. Condenado por um ataque considerado terrorista. E esse indivíduo, ele deve ter sido condenado por um tribunal militar, por ataques letais contra o Estado de Israel. Essa era uma promessa de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense. Como isso cai perante a comunidade internacional? Recebe críticas. Críticas porque não é muito sólida, né, essa base para classificar alguém como terrorista, como responsável por um ataque letal. Então não está muito sólida essa conceituação. Isso abre margem para um entendimento quando Israel quiser perseguir, é um exemplo, tá? Quiser perseguir determinado indivíduo, quiser flexibilizar a classificação, que isso aconteça. Então esse é um ponto de crítica. Um outro ponto de crítica é que o mundo caminha para a exclusão de penas como a pena de morte. Cada vez menos países adotam essa postura.
Então Israel vai na contramão dessa medida. A medida prevê a execução por enforcamento dentro do prazo de 90 dias após a sentença. Tá? E prevê a opção também de impor uma prisão perpétua em vez da pena capital. Medida polêmica, tá bom? Fiquem de olho. Banca pode questionar isso. Outro tema grande agora. Olha, se você for prestar um concurso da Banca Vunesp, isso é a cara da Banca Vunesp. Donald Trump diz que considera seriamente tirar os Estados Unidos da OTAN. Vamos por partes. O que é a OTAN? OTAN é uma aliança militar. Não é bloco econômico, é aliança militar. Formada por 32 países. São países europeus, mais Canadá e Estados Unidos. A OTAN foi criada em 1949, no contexto da Guerra Fria. O mundo estava dividido em dois blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Aí, o bloco capitalista criou a sua aliança militar, a OTAN. Os Estados Unidos são um grande líder na OTAN, tanto das posições politicamente, quanto economicamente em investimentos. E agora não, lá em 2025, Trump já havia se estranhado com a OTAN, ameaçado cortar investimentos, que poderia deixar a aliança, e agora diz que considera seriamente tirar o país dessa aliança. Por que a declaração nesse momento? Eu explico. O Trump ficou irritado, porque pediu que a OTAN ajudasse a reabrir o Estreito de Hormuz. Comentarei sobre o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz fica ali entre o Irã e Emirados Árabes e Omã. Pelo Estreito de Hormuz passa cerca de 20% do petróleo mundial. O Estreito de Hormuz foi fechado pelo Irã, depois que Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, lá no mês de fevereiro. Aí o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Isso gera consequências globais, consequências econômicas, aumento no preço dos combustíveis, e esse reflexo econômico tem minado a popularidade de Donald Trump. E aí ele diz, olha, preciso abrir o Estreito de Hormuz. Vamos usar a força para isso. E falou, galera, OTAN, bora lá! E a OTAN manifestou uma recusa. Tá? Isso irritou o Trump, que diz que considera seriamente. Vamos aguardar os próximos passos. E por fim, o último tópico da semana também envolve o Estreito de Hormuz. É o seguinte: Conselho de Segurança da ONU avalia, não é que decide, operação militar em Hormuz. E o Irã afirma, olha, isso é provocação, bora lá. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 países. 5 países são membros permanentes e 10 são rotativos. Quem são os países permanentes? Só para você lembrar aí. China, Rússia, França, Reino Unido e Estados Unidos. Eles não saem nunca, têm poder de veto, têm superpoderes. E 10 são membros rotativos. Quando a ONU decide enviar uma missão de paz ou usar força em algum país, isso precisa passar pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, uma missão de combate da ONU só acontece se o Conselho de Segurança aprovar. Tudo bem? Aí o Bahrein, que é um país localizado lá no Oriente Médio, um país que é afetado por esse fechamento do Estreito de Hormuz, ele apresentou ali uma resolução junto ao Conselho de Segurança da ONU. E o que diz essa resolução? Ela pede,
para permitir o uso de força para proteger a navegação comercial no Estreito de Hormuz. Porque o Irã ataca embarcações ali. Todas as embarcações? Não. Embarcação russa passa. Porque a Rússia tem uma boa relação com o Irã. Mas qualquer embarcação que tenha vínculo, de país que tenha vínculo com os Estados Unidos, com Israel, está bloqueada, não passa. E o Bahrein quer uma chancela, um aval da ONU para uso de força militar. E a ONU avalia, não votou ainda. O Irã faz uma contradita, né? O Irã também ameaça e fala, olha, se isso vai complicar a situação. Eu vou entender tal decisão como algo provocativo. Então, até o momento em que eu gravo essa aula, não há um desfecho sobre o Estreito de Hormuz. Beleza, galera? Agradeço a companhia de vocês. Espero que tenham gostado da aula. Se puder, curte o vídeo aí, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal. E o Márcio também está lá no Instagram com dicas semanais de atualidades. Fechou? Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Um abraço!